Setembro Amarelo. Durante esta semana, vamos voltar a abordar esse tema com entrevistas que o jornalista Arinácio de Lima gravou com a médica psiquiatra Audrey Gotardi. Hoje, o assunto é como identificar a doença e diferenciar a tristeza da depressão. Tristeza é uma emoção normal, que todo mundo sente, né? Em algum momento da vida a pessoa pode ficar triste. Quando essa tristeza ela começa a ficar mais intensa do que o esperado para a situação, ou mais frequente, né, na maior parte dos dias, então a gente começa a pensar num diagnóstico de depressão. É importante lembrar que a sensação de tristeza da depressão e da tristeza não patológica é a mesma. O que muda é a intensidade e a frequência. E aí a gente avalia não apenas o sintoma de tristeza, mas também os outros sintomas associados, né? Então, além da tristeza, para a gente pensar em depressão, tem que pensar, às vezes, numa redução do prazer pelas coisas que a pessoa, às vezes, gostava de fazer e, de repente, perde o prazer. Redução do apetite, comer mais do que precisa e, às vezes, ter ganho de peso, ou comer menos e perder peso, mesmo sem ter a intenção de perder peso. Alteração do sono, então, dormir às vezes dorme a noite toda, mas não descansa, ou tem dificuldade para começar a dormir, ou acorda no meio da noite, ou antes do horário. Então, o sono não fica um sono de qualidade. Alteração da sensação de cansaço, né? Então, a pessoa tem fraqueza, ela parece que ela está com menos energia, está com menos ânimo. Isso também seria um sinal. E também uma baixa da autoestima, né? Uma redução do autocuidado. Então, a pessoa, de repente, ela para de. Uma pessoa que pintava o cabelo, para de pintar o cabelo, para de se arrumar, às vezes deixa de tomar banho, sabe? Coisas que vão se acumulando e que não eram o normal da pessoa. Além disso, também pode acontecer uma sensação de lentificação. Então, a pessoa parece que a cabeça está mais lenta, o corpo está mais devagar, às vezes fica difícil se concentrar, tomar decisões, fazer escolhas, né? É como se não estivesse no normal dela, né? Como se o cérebro estivesse mais devagar mesmo. E também pode acontecer pensamentos de desesperança, de que as coisas não vão dar certo. E nesse caminho, às vezes, a pessoa começar a pensar muito sobre morte ou sobre morrer. Quando tem esses sintomas, a gente acaba pensando mais num diagnóstico de depressão e não apenas em tristeza. Existe mais que um tipo de depressão e a pessoa pode ser depressiva e não triste? Ótima pergunta, porque o que que acontece? Muitas pessoas, elas têm depressão, mas elas não sabem que é depressão, não entendem como depressão, porque não é aquela depressão clássica, né? E o que que a gente sabe? Que muitos casos de depressão não tem tristeza. Pode ter uma redução de prazer para as atividades, ficar tudo sem graça, mas sem aquela sensação de tristeza. Ou ainda, em vez de ter a sensação de tristeza, a pessoa pode ter uma sensação de vazio, uma sensação que é incapaz de ter sentimentos, e isso também pode ser um sinal de depressão. Então, existem muitos tipos de depressão, cada um deprime como consegue, né, com as ferramentas que tem, com a sua personalidade, e é importante sempre olhar o contexto, né? Então, não é um dia que a pessoa estava mal ou estava diferente, ela está assim de forma persistente, houve uma mudança no funcionamento dela. Amanhã, o tema da entrevista é como procurar ajuda, a importância do tratamento especializado para quem tem depressão.